Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Vídeo de hoje de sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre a macroeconomia e como isso pode afetar a Bolsa de Valores. Nessa semana foi uma semana bastante cheia em termos de indicadores. A gente teve a divulgação da PNAD contínua, a gente teve índice de produtor também das indústrias extrativas e de transformação. Tivemos na semana anterior a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que a gente vai falar hoje sobre as metas para o futuro, e tivemos o PIB também. E aí eu tive muita dificuldade de escolher o tema e eu usei o meu racional de analista, ou seja, não olhar o passado, vamos olhar o futuro. E por isso que eu escolhi a gente falar sobre o orçamento. O orçamento para 2022, 2023 e 2024, porque aí a gente tem uma ideia, né, do tamanho do rombo, do déficit primário que o Brasil vai ter e se ele está entrando nos trilhos e a gente pode ficar um pouco mais otimista ou não. Então curtam já o vídeo, se inscrevam no canal, depois da vinheta a gente já começa. É importante que vocês ajudem a gente a ficar cada vez melhor ranqueado. Então não deixe de sempre curtir e compartilhar nas mídias sociais de vocês. A gente já começa, pessoal. Bom, antes da gente começar aquele recado rápido, a gente está nos últimos dias antes da gente aumentar os preços. A gente tem mantido os preços dos nossos produtos de recomendação desde o ano de 2020. Assim, a gente sabe que esse período de pandemia foi complicado, mas infelizmente a gente teve custos, a gente tem inflação e tudo isso acabou subindo bastante. Então, até o dia 10 de setembro a gente vai segurar os preços dos produtos, depois eles vão sofrer um reajuste. Então, quem ainda estiver na dúvida, não deixe de dar uma olhada ali na descrição do vídeo, os produtos que nós temos em termos de recomendação para ações, tá? Bem basicamente, iniciante, dica beginner, quem foca em dividendos, investir só em ações, vai investir no Dica Ações, tá? Que aí tem carteira Dica Prev, que é para ações de dividendos, e a Dica Ações, que aí é uma estratégia híbrida, tá? Quem curte rentabilidade, aquelas ações mais explosivas, Dica Small Caps. Quem curte fundos imobiliários, assinatura de fundos imobiliários. Quem prefere terceirizar para um gestor, já sabe que é a assinatura da carteira Z Fundos de Investimentos. Bom, vamos lá, vamos passar aqui e vamos falar sobre o orçamento, a lei de diretrizes orçamentárias que hoje em dia está amparada ali, né, na questão do teto dos gastos públicos. Então, entrando aqui na lei de diretrizes orçamentárias, orçamento anual já de 2022, tá? E aí eu cliquei aqui em metas fiscais anuais, tá? E é interessante também, a gente não vai conseguir mostrar nesse vídeo, mas de clicar aqui em riscos fiscais também. Vamos ver, se o vídeo ficar pequeno, até clico depois para vocês darem uma olhada nos impactos de cada um desses indicadores que a gente vai ver. A primeira coisa quando a gente fala de orçamento é entender o que é o tal do orçamento, né? E aqui tem uma explicação muito boa. Esse ainda é o orçamento de 2021, que o governo federal faz em um ambiente aqui mais bonito, com imagens, etc., para as pessoas poderem acompanhar um pouco mais. E ele é composto de três partes, o orçamento do Brasil, né? Tem o orçamento fiscal, que são as despesas, né? E enfim, além da dívida, está aqui no orçamento fiscal, orçamento da Seguridade Social, que é principalmente a parte de pensões, benefícios, aposentadorias, e o orçamento de investimentos das empresas estatais. Agora a gente vai ver todas elas juntas aqui no anexo de metas anuais, tá, do governo. A primeira coisa quando a gente faz uma análise de uma empresa ou análise de um país, a gente começa pelas perspectivas macroeconômicas. A gente vê se essas perspectivas têm a ver com o que a gente espera ou não. E aqui tem uma questão que é interessante, né? A gente chegou a ver uma época, principalmente no governo Dilma, que o Brasil usava
algumas métricas que eram irreais. Por quê? Porque se você colocar lá que a perspectiva é que o PIB cresça 5%, por exemplo, isso significa que a arrecadação vai subir, e a arrecadação subindo você tem mais dinheiro para gastar. Então o que acontece? O Brasil ele tinha uma meta de superávit, chegava no final e tinha um déficit. Ou tinha uma meta de um superávit maravilhoso e chegava no final e tinha um superávit pequenininho. Isso garantia, por exemplo, um aumento de salário acima do que podia, aumento de benefícios previdenciários e etc. Tá? E aqui a gente vê que foram indicadores próximos da realidade, né? Claro que eu posso não concordar com esse PIB aqui, eu acredito que vai ser menos, mas é o PIB que está lá no Boletim Focus, até que o 2022 já caiu um pouco para 2%, mas isso aqui é o PIB que está lá, não tem muita distorção, então o IPCA por outro lado, ele está bem colocado para baixo. Eu acredito que vai ser um valor maior aqui no IPCA, então bem ou mal uma coisa compensa a outra. Então assim, eu gostei, tá? A gente tem aqui alguns pontos que na minha visão são bem conservadores, preço médio do barril do petróleo, taxa de câmbio médio, então são pontos que podem fazer com que o PIB e a arrecadação ainda cresça um pouco mais. Outro ponto que eu achei aqui muito mais agressivo foi essa parte aqui da massa salarial nominal. E essa massa salarial nominal crescendo 8% em 2022, 7% em 2023, 7% em 2024. Isso aqui é um ponto que é importante a gente ver. E o salário mínimo, já dizem as más línguas que isso aqui vai ser no mínimo R$ 1.170. Então a gente vai ver um impacto dentro disso aqui, né? Depois que eles lançaram isso aqui no dia 21, 22 de agosto, já tem gente aí fazendo lobby para que esse salário aqui, pelo menos, pegue o INPC do período, o INPC que estava em 7%, e pode ser até que seja maior, né? Pode ser que vá a 9%, que é o que está o IPCA agora. O INPC e o IPCA, eles andam mais ou menos junto, porque os dois são índices de preço ao consumidor. Então, se esse número aqui subir, a gente pode ter alguns problemas. Bom, vamos clicar ali nos riscos, e principalmente aqui riscos fiscais gerais, porque ele vai dar a sensibilidade, né, do que cada despesa pode representar. Então, por exemplo, tá? Então, vamos imaginar, por exemplo, aquele choque de 1% na inflação, né? Esse valor aqui, ó, do salário, ao invés de 1.147, ele subindo, por exemplo, para 1.170. Seria um aumento de 2% no INPC. Isso aumenta 7,9 bilhões, por exemplo, nas despesas, especialmente benefícios previdenciários. Então, um aumento ali de 2% pode causar 15,8 bilhões a mais de despesas, por exemplo, né? E aqui a gente tem os outros, né? Então, é uma variação de 1% para baixo do PIB, por exemplo, 1,5% do PIB, que é a nossa previsão aqui dentro do Dica de hoje, vai ter um impacto de 6,95 bilhões a menos nas receitas. Então é interessante a gente dar uma olhada também dessa forma, só que é como eu falei, né? O PIB eu acredito que vai ser para baixo, mas a inflação eu acredito que vai ser para cima, o preço do petróleo eu acredito que se mantém acima disso, a taxa de câmbio eu acredito que vai ser mais elevada, então bem ou mal uma coisa compensa a outra. Não achei projeções ruins não, tá? E aí a gente pode passar para outra tabela aqui embaixo, que a gente vai chegar, né, nas receitas em si, né, e nas projeções que a gente tem de dívida, né, que é sempre importante da gente ver. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é isso aqui. 2022 a projeção é que o resultado primário do setor público vai ser de 2% negativo, né? No caso, vai ter um déficit primário de 2% do PIB e um déficit nominal de 6,85% do PIB. A gente pode comparar com o Boletim Focus, por exemplo, né? E dar uma olhada para ver se isso está parecido com o que o Focus coloca como meta, tá? Então a gente pode fazer o download aqui. E vamos abrir aqui mesmo e a gente dá uma olhada aqui, ó. Dívida líquida do setor público, 63,3 aqui, ó. Resultado primário, ó, 1,1% negativo.
Então o governo está botando que vai ser 2%, ele está sendo bem mais conservador, mas o resultado nominal 6,3%. Então aqui a gente vê que o resultado primário do setor público menos 2%, ou se não, o próprio mercado está sendo muito otimista, né? Outra coisa que a gente pode ver é essa dívida líquida do setor público, 67,10%. Aqui o governo fala 67 e o mercado acredita 63. Então é mais um ponto que mostra, né, talvez que o mercado está sendo mais otimista. Quer dizer, o governo ele está sendo muito mais realista do que o mercado, por exemplo. E aí o que acontece? Quando quebra a expectativa, a gente tem um grande problema, né? A gente tem a bolsa, por exemplo, não subindo. Então, o mercado aqui, né, provavelmente com 1,1 ele está considerando um resultado primário em torno de 100 bilhões negativo. O governo está esperando 170 bilhões negativos aqui, tá? E aí a gente tem aqui como é que funciona isso. Né? A gente tem a parte do governo central, que é a principal, e isso aqui que a gente vai focar mais. Então, quando a gente pega aqui o governo central, quais são as fontes de receita que ele tem? Ele tem a receita primária, que são receitas administradas pela RFB, a Receita Federal do Brasil, tá? Líquida de incentivos fiscais. Tá? Então essa receita aqui é impostos, taxas, contribuições que você e eu pagamos. Então a gente tem aqui que ela representa em torno de 12,4% do PIB. A gente vai ver que a receita primária total está girando aqui alguma coisa em torno de 20% do PIB. Aqui a arrecadação líquida do regime geral da Previdência Social, girando em torno de 5,3%, outras receitas, né, não administradas, e aqui a gente está falando muito de royalties de petróleos, de vendas de imóveis, de concessões que porventura existam aqui. Aí a gente tem a transferência por repartição de receitas, que é aquela transferência para estados e municípios, e tem a receita primária líquida do governo central. E aqui a gente entra com a despesa primária total, que você vai ver que ela é consumida basicamente em benefícios previdenciários, pessoal e encargos e outras despesas obrigatórias. Tá? Então esses três itens aqui, eles consomem grande parte dessa despesa primária, grande parte dessa receita líquida. E aí a gente vê aqui ó, o impacto, por exemplo, nos benefícios previdenciários da reforma da Previdência. Né? Se em 2022 é 8,59% do PIB, os gastos com a Previdência, isso cai para 8,51% e começa a ficar muito claro a partir de 2024, caindo para 8,23%. Claro que se a receita primária subir, e pode ser um número pior do que esses aqui, se a gente tiver um aumento ali do salário mínimo maior do que aquele 1.147, o que deve acontecer. Tá? Então tem que tomar um certo cuidado. Esse modelo aqui, normalmente essa parte dos benefícios previdenciários, ele não costuma acontecer. Tá? E aí, por fim, isso aqui é que eu tenho mais pena e que é o que, na minha visão, trava o crescimento do Brasil, que são as despesas discricionárias. Quer dizer, aqui você tem uma receita, que é a receita dos impostos, e aqui você tem uma despesa. Esses primeiros aqui são despesas obrigatórias. Essa aqui é uma obrigatória com controle de fluxo. E aí o que sobra disso são as despesas discricionárias. Tá? Desse valor das discricionárias, cerca de 10% vai só para investimentos. Então, quer dizer, o Brasil ele vai diminuindo essas despesas discricionárias. 1% do PIB, 0,9%, 0,8%. Lá atrás era 2,5%, 3% do PIB, então você conseguia ter um investimento maior. E aí a gente tem esse grande problema, que é o Brasil de hoje. Ele não tem dinheiro para fazer investimento e acaba que é o que ocasiona o problema de logística, é o que ocasiona o problema da apagão, da crise hídrica ou outras coisas do gênero. Né? Você depende sempre da iniciativa privada e a iniciativa privada precisa ter lucro, então nem sempre ela vai querer fazer todos os investimentos que o governo considera necessários. Tá? Aqui em preços constantes, acho que a gente não precisa fazer, já
acompanhado do IGPDI, tá? Então já abatendo o valor do IGPDI. E aí a gente tem aqui uma última tabela que é bem legal da gente ver, que aí já mostra o passado também. Essa daqui. Olha só, que aí vai desde 2019 com essas projeções mais para frente. Então a gente vê aqui, ó, despesas discricionárias, 164 bilhões de reais. 2020 já cai para 108 bilhões, né? Aí 96, 85 e 87. Esse número aqui que vai caindo, 2,22, 1,45, 1,17, assim por diante. Né? Outra coisa que é legal também a gente ver é isso aqui, né? A gente vê que o resultado primário aqui de 2019 já era 88 bilhões negativos o déficit. E a ideia era que em 2022 o Brasil já ficasse positivo. Aí veio o Covid e gerou esse resultado aqui de 745 bilhões negativos. E aí agora 2021 a meta é 226, o Brasil está muito bem para bater essa meta. Os primeiros 7 meses está só com 70 e poucos bilhões, sendo que dezembro é um valor alto por causa de 13º, mas é bem possível que ele bata essa meta aqui com folga, tá? Eu não duvidaria que chegasse aqui em 160, alguma coisa nesse sentido. Então é muito plausível que o governo consiga bater inclusive a meta do mercado, que seria aqui em vez de 170 bilhões, em torno de 100 bilhões. O que pesa aqui, ó, é o que a gente vê, né, que é aqui a Previdência Social ainda, e é interessante a gente ver que mesmo com a reforma da Previdência, esse número aqui nominalmente do déficit vai subindo, ó, 281, 287, 304, e aí sim, em 2024 é que ele começa a reduzir 294 bilhões. O que diminui é esse percentual aqui com relação ao total, né? Aqui já caindo de 3%. Então, esse é a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Brasil. A gente ainda deve ver um crescimento, tá, de despesas por causa do aumento ali do salário. Por outro lado, eu acredito que, ó, uma arrecadação que obteve desempenho marcante em 2019 foi a exploração de recursos naturais, notadamente com os royalties, e a participação especial na exploração de petróleo e gás natural. Isso é uma coisa que vai acontecer, por exemplo, em 2021, eu acho que vai acontecer em 2022 também. Ó, para o período de 2021, a perspectiva de recuperação do preço do barril com uma cotação média em torno de $60 e com câmbio acima de 5. É previsto que a arrecadação com a exploração tenha comportamento crescente, então isso também vai acabar ajudando o mercado. Tá? O que não deve ajudar tanto é a questão das concessões, né? O que a gente teve ali atrás foram concessões que em 2019, por exemplo, a gente teve a concessão lá da cessão onerosa, né, que a Petrobras pegou e entrou uns 90 bilhões em concessão. Eles já estão esperando só alguma coisa entre 4 e 6 bilhões, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então isso aqui não deve pegar tanto. E aí eu quero ver aqui se eu consigo ver alguma coisa de investimento. Bom, e para terminar aqui, aquela questão dos investimentos, que é o que eu acho mais importante para que o Brasil cresça, e são valores muito pequenos aqui que eu encontrei na previsão de agregado fiscal para investimentos em andamento. E aí a gente tem aqui, né, com vistas a cumprir tal disposição, tá? É uma disposição de 2019. Cabe esclarecer que a previsão para as despesas discricionárias do Poder Executivo, sujeita à programação financeira, prevê a proporção mínima de 10,1% do valor total para os investimentos em andamento para cada ano do período de 2022 a 2024. Então, um investimento que já está em andamento, ele não pode parar, né? Ele tem que continuar. Então, tem uma proporção mínima desse valor. Tá? Então, aquelas despesas discricionárias ali de 90 e poucos bilhões, por exemplo, você vai tirar esse valor aqui de baixo, 9,7 bilhões, tá? Que é utilizado para esses investimentos. Então, é algo que o Brasil ainda vai fazer, mas é muito pouco, né? Se você pensar que a gente tem uma arrecadação que está chegando próximo aos 2 trilhões,
A gente está falando de 9 bilhões aí para investimentos em andamentos e mais alguma coisa, é muito pouco, né? E por fim, né, aqui a questão que a gente estava falando um pouquinho antes. Destacam-se em 2019 os leilões de concessões. Você vê que entrou 93 bilhões ali, principalmente por causa da cessão onerosa. Em 2020, esses números já reduziram muito para 8,2 bilhões e a tendência é que de 2021 a 2024 esses números se estabilizem entre 4 e 6 bilhões, ou seja, não teremos tantas concessões nos próximos 4 anos, a depender dessa lei de diretrizes orçamentárias. Claro que acaba sendo uma fuga também, se por acaso o Brasil precisar de mais dinheiro, ele poderia fazer mais concessões caso fosse necessário. Bom, gente, acho que é isso. Esse é o vídeo de hoje, vídeo de sábado. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir e se inscrever no canal, avisar os amigos também e lembrar que estamos apenas essa semana avisando a vocês que o preço dos nossos produtos de recomendação vão acabar subindo, tá? Então aproveite para pegar esse preço atual. E esse preço atual é válido depois nas renovações até você cancelar. Então quer dizer, você não ganha o desconto apenas nessa renovação. Você ganha ele em todas as renovações daqui para frente, desde que você vai renovando. Se você cancelar, depois você volta pelo preço vigente. Abraços a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.